Bom, boa tarde a todas, a todes e a todos. Com enorme satisfação que a gente abre o evento, o segundo evento dessa série, produzida pela titularidade da Conceição Evaristo, como catedrática da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. A nossa sala Zoom aqui tem uma galera, na verdade, tem muita gente boa e eu não vou me alongar, mas eu só queria dar as boas-vindas, claro, aos convidados que vão ser apresentados daqui a pouquinho pela equipe e também a toda a parte técnica de produção, que sempre é importante lembrar, né? E assim como os nossos tradutores de Libra, né? E antes de ir embora, eu só vou me descrever. Eu sou um homem branco, com uma boa estatura, mas estou sentado. Atrás de mim tem uma biblioteca. Sou careca, já com uma idade mais avançadinha. E estou com uma camisa verde. Eu acho que é isso. Mas descrevendo que essa sala é uma sala, como eu já disse, com muita gente, com cada um com a sua presença e a sua contribuição, mas também queria agradecer aqueles que nos assistem online, seja onde eles estiverem, né? Então, é isso. Bom trabalho a vocês que começam agora mais essa mesa redonda e agradeço imensamente a possibilidade de poder compartilhar da sabedoria, do conhecimento, enfim, da grandeza da nossa catedrática Conceição Evaristo, que agora eu passo a telinha para você, Conceição. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Quero começar agradecendo ao professor Acauã Oliveira e ao professor Eugênio Lima por ter aceitado o convite de vir dialogar conosco. Quero agradecer e parabenizar a competência das doutorandas e dos doutorandos que estão aí levando esse trabalho adiante, né, desde a parte da manhã. Vocês são ótimos, muito obrigada pela competência e pela potência e pelo compromisso de vocês. Quero agradecer ao professor Martim Grossmann e à Liliana pelo apoio, né? Nós chegamos na cátedra agora, então a gente também tem de aprender, inclusive, a burocracia da USP, porque a tendência da gente também é esquecer dessa burocracia, né? Então, a gente tem feito assim também o possível, né, para trabalhar segundo um calendário e segundo a linha de trabalho da USP, mas tem sido muito interessante trabalhar com Liliana e com o professor Martim Grossmann, e sem nenhuma modéstia, mas nenhuma mesmo, eu tenho também a certeza que tanto o grupo de mestranda como a pós-graduanda que chegou agora, como os mestrandos que estão chegando agora, vão deixar uma marca, um diferencial, assim como Eliana deixou, né, um diferencial nesse trabalho da cátedra, a partir do momento que nós chegamos, né, até, inclusive, pensando, né, na comemoração de Zumbi, né, nós chegamos com uma prática quilombola, né, com uma praxis quilombola que Abdias do Nascimento sempre falava. E chegamos trabalhando assim porque nós sabemos que, se a gente não tiver essa prática quilombola, o sistema nos engole. Historicamente, as populações subalternizadas, elas sobrevivem porque, não estou dizendo que nós
somos irmãos gêmeos, como é que fala? Iguaizinhos, não, nós temos as nossas diferenças, mas nós sabemos o momento exato que essas diferenças elas precisam ser postas de lado e para enfrentar, né, para criar táticas de defesa dentro do sistema. Então, eu acho que essa praxis quilombola nossa, que a gente celebra hoje, né, celebra como, pensando no Quilombos de Palmares, como paradigma para continuarmos vivendo na sociedade brasileira e também para conquistarmos o nosso espaço aí na USP. Então, mais uma vez, a gente agradece e, mais uma vez, eu acho que esse exercício que nós estamos fazendo em conjunto é um exercício que nos garante a vida, né? Nos garante nos afirmarmos num espaço que, primeiramente, parecia não ser nosso e que, aos pouquinhos, a gente vai conquistando e vai afirmando né, pelo trabalho, pela competência. Então, professor Acauã e professor Eugênio, mais uma vez, muito obrigada, e com certeza nós vamos sair daqui com muito mais competência, com muito mais curiosidade sobre os nossos conhecimentos e com muito mais orgulho, né? Com muito mais certeza que os nossos lugares, que as nossas epistemes faltam dentro desse campo acadêmico, que, na verdade, quando nos acolhem, é bom, muito bom para nós, mas também é muito bom para a academia se tornar realmente um lugar de pluriconhecimento. Então, mestrandas, a dinâmica agora é com vocês. E, antes de tudo, parabéns e obrigada. Muito boa tarde, eu sou o TJ, sou pesquisador daqui da cátedra. Eu vou me autodescrever rapidamente. Eu sou uma pessoa transmasculina, sou uma pessoa negra, de pele clara, cabelo azul, mas dentro de um boné rosa, uma camisa colorida, uso óculos e estou sentado ao fundo da sala, do lado de minhas colegas também pesquisadoras. Eu sou a Júlia, sou pesquisadora aqui na cátedra também, sou uma mulher negra, cabelo curto, cacheado, estou com uma camiseta azul marinho e uso óculos também ao lado do Cajota aqui, em frente ao computador. Eu sou a Viviane, também sou pesquisadora aqui no IA, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado na altura do queixo, estou vestida de bege, estou sentada ao lado do Cajota, na frente de uma parede branca. Depois da gente se autodescrever, nós iremos mediar essa mesa, nessa conversa com os nossos convidados. Então, eu gostaria de dizer muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha em casa, pelo YouTube agora, e também pelo YouTube posteriormente, a gente vai vendo em outro momento, já que essa mesa fica disponível. A nossa mesa chama O Devir Negro Brasileiro é Nós por Nós. E essa mesa, ela pretende trazer as diversas criações do ramo da arte, da música, do desenvolvimento econômico, da estratégia financeira, que figuram entre epistemologias afrocentradas, negro-brasileiras e afrodiaspóricas. A ideia aqui é evidenciar o fazer negro que pensa novos mundos. Ok, agora, gente, eu vou apresentar um pouquinho, falar dos nossos convidados, do Acauã e Eugênio, falar um pouco da trajetória deles, quem eles são. O Acauã Silveira de Oliveira possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, tendo defendido mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada, sobre a obra de Murilo Rubião, também pela USP, doutor em Literatura Brasileira pelo Departamento de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo,
com pesquisa voltada para o campo da canção popular brasileira. Foi professora de educação básica em São Paulo e atualmente é professora adjunto da Universidade de Pernambuco, atuando na graduação e no mestrado profissional em letras. Entre 2018 e 2020, foi coordenador do curso de letras da UP e atualmente é vice-coordenador do programa de mestrado profissional pela mesma instituição. Participou do programa de formação de professores da Universidade de São Paulo. Sua área de pesquisa envolve os campos de literatura, música popular e crítica cultural, bem como questões relacionadas à afrodescendência e relações étnico-raciais. Muito bem-vindo, professora Cauã. É uma honra para a gente ter você aqui nessa mesa, contribuindo para esse debate. E agora eu vou falar um pouquinho também do Eugênio, que também é nosso outro convidado para a mesa de hoje. O Eugênio Correia Ferreira Lima é DJ, ator, MC e pesquisador da cultura afrodiaspórica. Eugênio é membro fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da Frente 3 de Fevereiro e diretor do coletivo Legítima Defesa. É ganhador de inúmeros prêmios, entre eles o prêmio Shell de Teatro de Melhor Música 2020 por Terror e Mistério no Terceiro Milênio Improvisando Utopias. Prêmio Governador do Estado 2014, com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos por Antígona Recortada. Contos que cantam sobre pousos, pássaros e prêmio Shell. De Teatro de Melhor Música 2006 por Pátria Amada Brasil, pequeno compêndio de lendas urbanas. Desculpe o nervosismo. Muito bem-vindo, Eugênio Lima. É um prazer enorme ter você aqui na nossa mesa contribuindo com o nosso debate. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês com a gente hoje. A decisão que a gente tomou aqui enquanto grupo é de começar as mesas e finalizar as mesas com as palavras da Conceição. Então, eu vou fazer aqui uma leitura do poema Inquisição, que está no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Inquisição, ao quarto que nos nega. Enquanto a Inquisição interroga a minha existência, nega o negrume do corpo-letra, na semântica da minha escrita, prossigo. Assunto não mais o assunto dessas vagas e dissentidas falas. Prossigo e persigo outras falas, aquelas ainda úmidas, vozes afogadas da viagem negreira. E, apesar de minha fala hoje desnudar-se no cálido e esperançoso sol de terras Brasis, onde nasci, o gesto do meu corpo escrita levanta em suas lembranças esmaecidas imagens de um útero primeiro. Por isso prossigo, persigo acalentado nessa escrevivência. Não a efígie de brancos brasões, sim o secular senso de invisíveis e negros queloides, selo originário de um perdido e sempre reinventado como. Agora, lido esse poema maravilhoso da Conceição Evaristo, da professora Conceição, vou passar para a leitura da questão geral que é feita para os dois convidados. Para vocês, qual é o papel da arte preta, em todos os ramos, na constituição não só do sujeito, mas de toda a comunidade negra? A gente gostaria de ouvir sobre as possibilidades que vocês vislumbram de novos mundos pensados e construídos por nossa arte e de como esse devir negro, de continuidade de vida, tem se construído num futuro que sempre se liga ao passado e presente, trazendo conhecimentos de vida e sobrevivência. Passo a palavra para a professora Cauã. Na verdade, errei, gente. A palavra é para o Eugênio. A professora Cauã é o segundo. Tudo certo. Olha, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra. Boa tarde a todos. Dizer que é um sonho, porque assim, eu imagino uma coisa e acredito nessa força da imaginação. Então, tá no mesmo painel que a Conceição Evaristo, já estou ticando aqui do que eu queria fazer em vida. Então, esse daí já está ticado
Vamos para a próxima, né? Então, agradecer profundamente, dizer que é uma honra mesmo, de verdade, sem meias palavras, aliás, palavras bem cheias, e eu vou me audiodescrever. Primeiro, eu queria fazer esse agradecimento primeiro, depois agora eu vou fazer a audiodescrição. Eu sou um homem negro de meia idade, né, meia idade, estou sendo generoso comigo, eu sou um homem negro de mais de 50 anos, de pele clara, uso boné, óculos, tenho barba branca e bigode, né? O bigode é preto, a barba já é mais branca, tô com um boné do Jordan e uma camiseta Machiavelli do Tupac, né? Tô de preto por dentro e por fora, e atrás o background é um blur, né? Ele está desfocado. Dito isso, eu gostaria de começar com duas citações que eu acho que refletem um pouco como eu penso essa questão da arte negra, né? E das grandes possibilidades de produção de mundos. Primeiro, é uma frase do poema Eu Me Levanto, da Maya Angelou, que ela fala: nós somos os sonhos e as esperanças dos escravos, ou seja, nós somos os sonhos e as esperanças das pessoas que foram escravizadas, ou seja, todos nós fomos sonhados. Sem um projeto de sonho das nossas ancestralidades, nenhum de nós estaria aqui, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma citação de um músico, um jazzista brilhante, chamado Duke Ellington, num espetáculo que ele faz na década de 40, Black, Brown and Beige, né? Seria preto, marrom e bege, né? E ele fala: maldito bendito dia que o primeiro ser escravizado chegou em terras americanas. Maldito, todo mundo sabe por quê, isso não precisa explicar, é autoexplicativo. A escravidão era uma desgraça, um processo de desumanização sem igual na história da humanidade, e desumanizava tanto quem vendia quanto quem comprava, não na mesma proporção, né? Então, ela teve que ser adaptada e teve que criar uma passação de pano gigante para poder aceitar que esse estado de coisas fosse passível de ser convivido em sociedade. Um lado, ele foi construído a partir da força bruta, e todo mundo já sabe disso, o chicote, tudo que pode imaginar, mas o atestado dele foi a sua normatização pela cultura, ou seja, o processo de romantização da escravidão. E nisso a arte tem um papel fundamental para passar o pano necessário para que os escravizadores pudessem dormir mais ou menos tranquilos. Então, esse é o maldito. Mas por que então seria bendito o dia diante dessas desgraças sem tamanho? Se isso não tivesse acontecido de alguma maneira, e isso é indissociável, porque, como diria César, a negritude é viver a história dentro da história, né? O Duque não seria Duque de nada, não teria jazz, não teria funk, não teria soul, não teria spirituals, não teria absolutamente nada, a gente nem estaria falando sobre arte negra. Não estou vinculando o processo de arte negra ao processo de escravidão. Eu estou vinculando a ideia de que a negritude, como uma estrutura diaspórica, a base dela, e ela não pode ser esquecida, é isso. Então não tem como só criar mundos a partir de uma fantasia sem um laço de dor muito grande. Eu, particularmente, trocaria tudo isso por não ter tido os 400 anos de escravidão. Mas isso não está em jogo. Eu sou mais um. Eu estou dentro desse sistema. Não escolhi o mundo onde eu nasci. Eu estou dentro dele. E aí a possibilidade artística, ela não é só, para mim, um campo simbólico onde as coisas podem acontecer, ou o reino da ficção, ou alguma coisa que possa acalentar a nossa alma, não. Ela é a possibilidade de eu imaginar diversos mundos possíveis onde a minha existência seja plena. Então, como eu acredito que o real, ele é mais amplo do que a realidade é isso aqui, é 2022, na era cristã, o couro comendo, a discussão, tudo que tem. O Brasil ainda é um país extremamente desigual, vivemos 4 anos de um fascismo absurdo, não é o primeiro, mas um fascismo muito absurdo dentro da possibilidade, onde as coisas que pareciam inimagináveis
se tornaram naturalizadas, onde a aceitação de que a miséria é isso mesmo e tudo bem, que o racismo é isso mesmo, que tudo bem, que o sexismo, que a homofobia, que a transfobia, que tudo isso que pode parecer abominável era o normativo, porque, como disse alguém, nós somos 90% cristãos, entendeu? E todo tipo de perseguição que se possa fazer disso, isso é a realidade, mas o real é mais amplo do que a realidade. O real, ele contém diversas possibilidades de ação e diversas possibilidades e o possível é maior do que o real e o futuro maior do que o possível. Então, eu penso na arte negra como um exercício de imaginação radical em busca do impossível, que é uma vida negra plena. Essa busca do impossível destitui a normatização do cotidiano. E eu acho que isso é simbólica. Porque só eu estou fazendo aqui é pouco. Palavra atrás da outra, como meu amigo Nelson Yanga, sul-africano, que é Cosse, pode falar, tem um clique, né? Pode falar numa mesma palavra, só que eu falo uma palavra, depois outra palavra, depois outra palavra. E eu falo uma língua Que pena. Gente, a professora caiu, a gente vai aguardar um tempinho para ver se ele volta. Tudo bem? A gente pode passar a palavra para o professor Cauã, enquanto isso. Depois de qualquer coisa, ele retoma a fala dele. Professor. Sim, claro. Essa caída aqui, para mim, é uma confirmação do que eu estou dizendo é verdadeiro, entendeu? Então, é literalmente a tentativa de me derrubar, né? É exatamente isso, assim. Né? Não sei se vocês pegaram aqui a história, mas essa caída da internet, no momento que eu falo que a língua me vilipendia, para mim não é nem um pouco coincidência, é exatamente a confirmação do tratado. Então, eu tenho que sobreviver diante dessa língua, por exemplo. Tipo, eu gostaria muito de poder falar, de ter aprendido a falar Iekuana, Yanomami, Swahili, mas eu mal consigo me expressar bem em português. Essa língua é a língua que tem judiar, denegrir, que o universal é masculino. Essa língua é a língua que a gente teve que aprender a falar e a gente teve que aprender a normatização dela como imposição de um mundo. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu sobreviver a ela e criando possibilidades de existência. Está aí a poesia, a literatura e a escrevivência de Conceição Evaristo como um dos exemplos, porque é poesia, porque é necessário que se exista diante da linguagem. Não que no primeiro capítulo do Pele Negras, Máscaras Brancas, o Fanon, o primeiro capítulo chama O Negro e a Linguagem, porque a gente precisa sobreviver diante da linguagem. E por isso que a arte é fundamentalmente uma coisa que a gente tem que criar as nossas próprias epistemologias, não só para poder relembrar o passado, mas também para poder criar os futuros. E não é um futuro, são vários futuros. Porque todas aquelas sabedorias, mesmo as sabedorias que foram, durante séculos, foram vilipendiadas, elas estão latentes dentro da possibilidade de conexão. Então, eu penso na arte como esse campo de disputa. Eu não penso nela como um lugar de conforto. Para mim, ela é um campo minado onde a existência negra redica o seu legado e, ao mesmo tempo, eu atravesso esse campo minado com as possibilidades de processos de imaginação radical férteis. E, evidentemente, é aí que se liga ao passado. Porque eu não sou a primeira pessoa negra na Terra. Eu tenho um legado. E esse legado foi construído pelas pessoas que vieram antes. Mas também um legado construído pelo Então, para mim, essa ruptura com a linearidade do tempo é fundamental no que eu chamo de arte negra. E aí, só para entender, quando eu falo de arte negra, eu não estou falando de uma epistemologia
Todas as possibilidades de relação que as pessoas negras, como autores de suas próprias obras, têm com o mundo. É a ideia de um pensamento mundo. Eu posso falar sobre qualquer assunto do mundo dos vivos e posso me conectar com as ancestralidades latentes no mundo dos mortos. Ou seja, não é um estilo de arte, não é um tipo de arte. O negro não é um adjetivo que vem de arte. Ela é a plenitude de uma existência negra que reivindica a sua ancestralidade, mas que também constrói a possibilidade de exemplo. Isso, para mim, os exemplos são fartos. Eu estava conversando ontem sobre um show, especificamente um show de 1974, do Miles Davis, que ele fez em São Paulo, no Teatro Municipal. E é nesse show que, depois desse show, ele recebe a notícia que o Duke Ellington havia falecido. E é aqui em São Paulo que ele decide parar de tocar durante 5 anos. E para de tocar até os anos 80. Então, esse é o tamanho da história. Esse é o mesmo show que ele vê que a maioria da plateia era branca e virou de costas e tocou de costas o show inteiro. Esse é o lugar. Então, aquele espaço lá do Teatro Municipal, a presença do Miles, com a presença do Abdias, com a presença do MNU, com a presença do Duke Ellington, do Alvin Ailey, Maya Anderson, todas aquelas presenças negras que estiveram no Teatro Municipal estão latentes e emanam sua agência sobre o mundo, porque ancestral, para mim, não é fantasma. Então, eu posso me conectar, não só sonoramente, como eu posso me conectar com as possibilidades de mundo criado pelaquela geração. Por isso que, quando, às vezes, vocês para né, você consegue construir relações. Você é tão próximo de uma produção, por exemplo, do século XX, dos anos 30. Escuta, por exemplo, você pode escutar Pixinguinha e ser transportado para um outro tempo. Não só o tempo passado, mas também um tempo futuro. Então, a arte negra, para mim, é esse campo gigante de imaginário. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito impactante para mim, e eu não tinha o conhecimento disso em loco, que foi a minha experiência. Eu fui em julho pela primeira vez ao Senegal, e eu fui ver o Museu das Civilizações Negras que o Diop funda em 66, né? E eu fui dar uma palestra sobre teatro negro na universidade como do Estilo Cervantes e do bloco de língua portuguesa, a Conceição Evaristo é uma das autoras estudadas. Então, eu vi jovens senegaleses, jovens do Mali, jovens da Costa do Marfim, de Guiné-Bissau, falando em português e citando Conceição Evaristo. Eu dei minha palestra em português lá. E era uma classe com 60, 70 jovens negros. E, para eles, a Conceição Evaristo é uma presença imantada, concreta. Isso é fato. Então, essa é a arte negra. Ela é diaspórica por excelência. Então, por isso que assim, eu falo assim, não, mas, pô, eu, por exemplo, eu sou muito crítico disso, da minha geração, quando eu falo, não, claro, nacional no Brasil, sempre dos griôs da África para o sul do Bronx. Aí eu falo, pô, mas do Bronx, não, o sul do Bronx é o José do Pino. O sul do Bronx é a periferia de Belo Horizonte. O sul do Bronx é o sul de São Paulo. O sul do Bronx é uma metáfora. É dos griôs da África para outros povos do sul. Respeito ao sul do Bronx, eu respeito profundamente. Sempre foi. Sempre as nossas palavras se fixaram. E é muito legal eu vi isso em uma nação que foi pensada para ser a pátria negra tudo, onde qualquer negro que chegasse lá seria incorporado, porque é a pátria negra do mundo. Por isso, o primeiro festival de arte acontece em Dakar em 1966. E por isso, fundamental
essa ideia de transatlântico, de tudo para além da dor, para além da mazela, para além da possibilidade de sofrimento, mas sim da plenitude. Eu sempre fico achando isso. Sempre penso nessa possibilidade da arte como um grande pergaminho rasgado, sabe? Palimpsestas, muitas camadas dentro daquele pergaminho rasgado, né? Muitas camadas, muitas camadas. E, para mim, isso é fundamental e é assim que eu penso essa agência sobre o mundo, né? Então, para mim, o que eu tinha para falar nesse primeiro momento, tentando responder essa primeira pergunta, é isso. Espero que a transmissão não tenha sido cortada o tempo todo e que vocês tenham escutado bem o que eu falei. Obrigado. Muito obrigada, Eugênio. Foi ótimo de escutar, mesmo com as falhas. Eu quero comentar alguma coisa? Acho que... Eu quero tatuar diaspórico por excelência. Pensar a arte negra como plenitude de vida, acho que é algo muito precioso, assim. Precioso e real. Passo a palavra, então, para o professor Acauã, agora de verdade. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu vou começar a marcar o tempo aqui, para não me perder muito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente ao convite para participar dessa mesa. Eu acho que um dos momentos mais gratificantes de qualquer trajetória acadêmica, artística, intelectual, é poder participar de um evento com pessoas às quais você admira muito e que são basicamente sua bibliografia principal. Não por qualquer tipo de vaidade ou coisa do gênero, mas pela honra mesmo de partilhar de um espaço com pessoas às quais nós admiramos, né? E eu me lembro de ter ficado muito feliz quando eu recebi a notícia de que a Conceição Evaristo ia assumir a cátedra Olavo Setúbal na USP, e de ter pensado no quanto isso era uma honra enorme para a USP. Conceição já tem as honrarias, mas para a Universidade de São Paulo, quanto isso era importante para a USP. Poder contar com o nome da grandeza da Conceição Evaristo. E agora essa felicidade que eu senti na época se tornou ainda mais concreta e material com esse convite, ao mesmo tempo que aumenta o senso de responsabilidade, né? Se soubesse quanto eu estou nervoso, que ainda bem que eu não... Ia ser uma tragédia nesse momento. Bom, eu vou me descrever, Eu sou um homem negro, com cabelo preto, longo, barba, camisa verde, óculos laranja, e que tem uma estante de livros ao fundo. E, partindo para a pergunta, me parece que o pressuposto subjacente a ela é uma questão que é bastante antiga já e bastante complexa, que me parece que tem a idade da própria arte, né? Que são as infinitas possibilidades de articulação e desarticulação entre arte e política. No caso, especificamente no âmbito da cultura negra, onde essa articulação assume características bastante específicas e particulares, né? Acho que a gente pode começar lembrando que no interior da experiência negra brasileira, não só, mas focando na brasileira, é muito frequente que o campo cultural e o campo político caminhem em conjunto. Isso porque, dado o caráter profundamente racista do Brasil e o grau de violência com que são perseguidas as organizações políticas negras, é muito comum que nossos espaços de organização social assumam um caráter cultural bastante pronunciado, inclusive como um mecanismo de legitimação e estratégia para driblar a violência da polícia, entre outras coisas, né? É muito comum, portanto, que a organização política negra se faça por meio de associações culturais, que depois podem ou não se organizar em termos de política institucional. Então, um dos primeiros modelos de organização negra, por exemplo, foram os clubes e agremiações recreativas organizadas no começo da República, né? Se a gente pensar no Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, ou o Centro Literário dos Homens de Cor, de São Paulo, né? Como lembra o Petrônio Domingues. E a gente pode citar também o papel fundamental da imprensa negra, que cumpriu um papel democrático decisivo na história da luta do nosso povo, né? E também as irmandades, associações religiosas, que se organizavam em nome da defesa dos direitos elementares da população negra,
A própria Frente Negra Brasileira, que mantinha uma série de atividades ligadas ao campo pedagógico e cultural, né? Além de político, tinha escola, teatro, time de futebol, serviço médico, atividades musicais, curso de formação política e um jornal próprio, que era a Voz da Raça, né? E lembrar também o Teatro Experimental do Negro, da Abdias, que além de atividades ligadas ao campo da dramaturgia, oferecia cursos de alfabetização, corte e costura, foi responsável por diversas instituições de preservação da memória negra, como o Instituto Nacional do Negro, Museu do Negro, organização de congressos. O primeiro Congresso do Negro brasileiro foi organizado pelo Teatro Experimental do Negro e tal, além de uma série de concursos e premiações. Isso, para não falar, enfim, de modelos de organização cultural cuja face política é bastante pronunciada em si, né, como o terreiro de candomblé, capoeira, escolas de samba e tal. Portanto, esse monte de exemplo é só para dizer que não parece exagero dizer que os movimentos sociais negros sempre estiveram, em alguma medida, articulados a movimentos culturais dos mais diversos tipos. Isso é um ponto. Mas, para além disso, a gente pode afirmar que a arte preta, por si só, independentemente de seus vínculos institucionais, apresenta uma dimensão política fundamental no sentido que foi colocado pela pergunta no início, né? Ou seja, como um elemento organizador de identidades que, no limite, fundamentam coletividades políticas. E eu queria dar um exemplo concreto disso a partir de um gênero musical, que é um dos mais bem-sucedidos da história da música popular, que é o samba, né? Mais especificamente, o samba popular urbano formatado nas ruas do Rio de Janeiro no pós-abolição, porque tem vários sambas, né? Mas vamos focar nesse. Samba esse, cujas matrizes são práticas culturais e musicais africanas, sobretudo de origem banto, segundo o mestre Espírito Santo, né? E que cumpre uma função cultural e política absolutamente decisiva, não só para a comunidade negra, mas para a própria compreensão dos sentidos mais profundos da ideia mesma de democracia brasileira. Então, se a gente voltar um pouco na história do Brasil pós-abolição, a gente pode lembrar que, com o fim da escravidão e o advento do regime republicano, a gente pode dizer que a principal questão política daquela época dizia respeito ao novo modelo de nação a se construir. Como nós poderíamos nos reconhecer enquanto brasileiros após o fim do nosso principal modelo produtivo, no caso, o modelo de produção escravista, né? Como nós poderíamos criar um conceito de povo brasileiro que unisse, sob o mesmo princípio, antigos escravos e antigos senhores que até então ocupavam categorias sociais opostas. Sem sombra de dúvida, a pergunta mais importante e decisiva do país naquela época era, não só naquela época, qual é o lugar do negro na sociedade brasileira pós-abolição? E também a pergunta mais assustadora, dependendo do ponto de vista. É claro que essa pergunta recebia respostas muito diferentes, a depender do horizonte social e étnico a partir de onde fosse formulada. Para os brancos, para quem o fim da escravidão representava basicamente o próprio apocalipse, a questão decisiva era encontrar meios de manter vivas as estruturas mais elementares da escravidão, de modo a tornar a então nascente democracia um modelo mais ou menos atualizado das antigas relações servis, cujo padrão seguia sendo a colônia. Em suma, o problema que mobilizava o branco brasileiro era a busca por formas eficientes de manutenção do seu poder e do controle da hegemonia social. E foram diversas as estratégias adotadas pela branquitude, tendo em vista a consolidação desse projeto, de incorporar o modelo social da escravidão à nossa recém-nascida democracia. Só para ficar em alguns exemplos, a gente pode citar a Lei de Terras de 1850, as teorias do racismo científico, a cassação dos direitos políticos dos negros libertos, a proibição do voto de pessoas negras pela Constituição de 1824, a interdição aos estudos formais de crianças negras, a criminalização de organizações negras, a violência sistemática e racialmente direcionada, dentre outros exemplos, né? E no campo cultural, a principal estratégia consistia em barrar o acesso das pessoas negras ao campo da chamada alta cultura, tal como a literatura e a música instrumental erudita, por exemplo. Ao mesmo tempo em que se apagava do mapa qualquer modelo de representação de formas de agência negra. Em suma, a branquitude brasileira inventou uma série de mecanismos e instrumentos de exclusão do negro do campo da cidadania, fazendo da democracia nascente uma bem-sucedida forma de continuidade da escravidão, no limite, recusando a própria ideia de democracia em nome da manutenção da supremacia branca. Para os negros, obviamente, o problema era radicalmente diverso e substancialmente mais radical. A questão, nesse caso, não era a busca por modelos de manutenção de uma identidade senhorial, escravocrata,
e sim a invenção de uma identidade de tipo novo, inédita em contexto brasileiro. A identidade do povo negro, estado de liberdade no contexto democrático pós-abolição. O principal problema, nesse caso, era a necessidade de subverter os códigos de organização social do presente, de modo a tornar possível a invenção de uma verdadeira democracia brasileira por vir. Nada menos, portanto, que o fim do mundo branco, tal como o conhecemos. Podemos dizer que a utopia negra e popular, que se reconhece no campo da cultura, é a única verdadeiramente democrática, porque somente ela pressupõe como um dado utópico positivo a derrota dos brancos, que deverão perder a guerra para ver nascer a democracia. O limite da imaginação democrática branca, necessariamente moderada, é a sua própria existência enquanto classe dominante. O máximo que os brancos aliados conseguem imaginar enquanto utopia são modelos de sociedade em que eles compartilham parte do seu poder com o povo preto. O pensamento negro radical, por outro lado, não deseja simplesmente compartilhar o poder nem conciliar seus interesses, mas destituir os lugares brancos de poder. Na utopia negra radical, todos os brancos perdem a guerra. A diferença entre aliados e inimigos é que os aliados perdem a guerra com dignidade, enquanto os inimigos são tomados pela desonra. Em termos sociais, é certo que esse horizonte democrático negro radical está, assim como sempre esteve, muito longe de se tornar uma realidade. Entretanto, culturalmente, os negros conseguiram alcançar o feito absolutamente extraordinário de inventar um conjunto de formas artísticas cujo pressuposto é um horizonte democrático real, transatlântico e quilombola. Um horizonte utópico que se mantém inscrito na forma, ainda que as condições históricas do país se caracterizem por seu modelo profundamente antidemocrático. No caso do samba, isso vai acontecer de uma forma muito concreta, a partir de um conjunto de soluções estéticas e artísticas inventadas por jovens negros habitantes dos subúrbios e favelas dos grandes centros urbanos no começo do século XX. Foi o Muniz Sodré, por exemplo, que em um breve ensaio chamado Samba, o Dono do Corpo, definiu de maneira extraordinária qual foi a grande sacada do sambista. Ele vai dizer que o principal elemento estético do samba, também presente no jazz, é a presença da síncopa, ou seja, a batida que falta e que incita o ouvinte a preencher o tempo vazio com a marcação temporal, um tipo de música que convoca o corpo à dança. Ora, o corpo exigido pela síncopa do samba é o corpo negro. Ao contrário dos modelos estéticos europeus, e seguindo na contramão do paradigma da autonomia estética, os negros inventam uma forma artística que se organiza a partir do princípio Exu, como sustenta o Muniz Sodré. Radicalmente diversa dos parâmetros estéticos ocidentais, de caráter mais contemplativo, a experiência estética negra pressupõe e exige o complemento ativo do corpo, um modelo estético que, portanto, literalmente depende da sobrevivência do negro para existir. Pois sem o corpo negro que dança, o samba não é capaz de existir enquanto tal. Pode, no máximo, virar a bossa nova, mas aí é outra história. Essa forma negra radical, obviamente, se alimenta de modelos de organização cultural cujas origens se perdem no tempo, muito antes do Brasil sonhar em existir. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser construída em relação direta com os mais modernos códigos da então emergente indústria fonográfica. Por uma série de razões, a nova forma estética criada pelos negros se revelará como a mais adequada para incorporar as mudanças estéticas da era da reprodutibilidade técnica. E, desse modo, uma forma estética de origem ancestral, que pressupõe o corpo negro em liberdade no presente, passa a ser também o pressuposto ético e estético de um novo padrão artístico, urbano e moderno voltado para o futuro. E não por acaso, os sonhos de democracia nacional vão, a partir de então, ser embalados pelo som irresistível dos tambores. O projeto político da negritude no pós-abolição é, portanto, nada menos que a invenção do sujeito brasileiro moderno. Foram os negros do país os principais responsáveis por inventar as formas estéticas que fornecem a base cultural da modernidade brasileira. Enquanto isso, a elite senhorial branca inventava estratégias perversas e violentas de contenção dessa potência modernizadora, criando uma série de dispositivos que impedem que os ganhos civilizatórios potencialmente inscritos no samba sejam transpostos para o todo da vida social. E a essa fantasia de exclusão será dado o nome de Brasil, um país marcado pelo medo e pelo sadismo de suas elites. Enquanto nós inventamos o samba, os brancos inventaram a polícia. E isso diz basicamente tudo sobre o tipo de sujeito que nós precisamos enfrentar.
Basicamente isso nessa primeira parte da nossa conversa. Muito obrigada, professora Cauã, pela sua fala, professor Eugênio. Muito interessante, a gente ficou comentando aqui durante a sua fala, quando a gente fala de arte negra, né, o social sempre está vinculado ao cultural, uma coisa indissociável, né, justamente por esse caráter de resistência mesmo que a arte negra tem. Fico até pensando aqui, lembrando de Denise Ferreira, que acho que isso tem muito a ver com como essas coisas não são separadas, né? E como, aparentemente, separar as coisas também é coisa de branco. Sim, sim. Bom, agora a gente vai partir para as leituras das questões individuais. Como a gente falou no início, a gente vai fazer a primeira pergunta para a professora Cauã, ok? E a pergunta é a seguinte: partindo das reflexões colocadas no artigo O que emerge depois do fim? Caminhos e contradições do rap brasileiro, publicado em 2021, que, de certa maneira, é uma continuação da discussão que o professor propõe na tese de doutoramento, né? E também na contribuição ao episódio Chove Chuva, do Projeto Querino, de 2022, que é um projeto importantíssimo, que fizeram esse ano, muito, muito interessante. Em que medida o rap da geração pioneira, sobretudo os Racionais, com Sobrevivendo do Inferno, de 97, se insere na tradição musical brasileira e, ao mesmo tempo, propõe um ponto de vista estético e socialmente original. Para você, professor, como as gerações contemporâneas do rap dão continuidade a isso e sustentam a máxima de que o rap é compromisso? Bom, depois do samba, bora para o rap, né? Deixa eu marcar o tempo aqui de novo. São várias questões dentro dessa questão, né? Então, vamos por partes. Bom, primeiro, o que me parece que tem acontecido hoje, um movimento bem pronunciado de inserção do rap dentro de uma suposta linhagem nobre do que seria a melhor tradição da música popular e da cultura brasileira em geral. É um movimento que acontece fora do rap, né, com diversos esforços de aproximação de artistas dos mais diversos campos, sobretudo com o pessoal da MPB. O Caetano Veloso é um cara que adora falar que tudo é tropicália, né? Então o rap também mas que acontece também dentro do rap, né? Se a gente pensar, por exemplo, na produção do Emicida e do Criolo, que são talvez os dois principais nomes do hip hop da última década, a aproximação com o universo da MPB e do samba faz parte do projeto artístico deles de maneira muito pronunciada. Quanto a mim, seguindo um pouco na contramão desse movimento, eu tendo a insistir bastante na necessidade de se enfatizar o tamanho da ruptura que o rap representou no campo da música popular. A meu ver, compreender a grandiosidade daquilo que o rap nacional representa para a arte e para a cultura do país passa por compreender o tamanho da clivagem que ele apresentou no campo da música popular, rompendo com seus principais códigos de organização de sentido até então, ou algum desses principais códigos. Eu, particularmente, vejo muitas desvantagens em neutralizar ou diminuir o impacto desse dissenso, dessa ruptura, embora ele ofereça uma série de ganhos em termos de incorporação ao mainstream, de possibilidades artísticas e culturais e de disputa por legitimidade. Eu não acho que o Criolo e o Emicida estejam errados em propor essas aproximações e nem que a obra deles perca força por causa dessa abertura maior. Mas enfatizar a ruptura me parece ser um movimento fundamental para neutralizar as diversas tentativas do mainstream de utilizar o rap para reafirmar velhos mitos de celebração do caráter positivo da identidade nacional, da mestiçagem e tal. Mitos esses que, como bem sabemos, reforçam espaços de marginalização do povo preto. Da afirmação dessa ruptura, portanto, depende nossa capacidade de ressignificar o passado e projetar novos futuros, o que é um traço fundamental da cultura negra, responsável, inclusive, por nossa sobrevivência. Bom, mas, então, rapidamente, assim, bem rápido, por conta do tempo, no que consistiu exatamente essa ruptura do rap em relação aos códigos de organização de sentido da MPB? E por que eu acredito que seja importante não perder isso de vista? Para responder essa questão, primeiro a gente precisa compreender quais os mecanismos que estruturavam o campo artístico até então. Em termos culturais,
dá para a gente dizer que o conceito de MPB ele aparece vinculado a uma série de debates dos anos 60 e 70 que giravam em torno da ideia de identidade nacional e povo brasileiro. A MPB, junto com o samba, vai ser um dos espaços privilegiados de negociação e representação dessas identidades, amparado naquele momento por um projeto movimentado por uma parte significativa da classe média universitária de esquerda, majoritariamente branca, que buscava por formas mais efetivas de comunicação com o povo, inclusive como uma maneira de fortalecer um discurso de oposição ao regime militar. Tratava-se, no caso, de exaltar o verdadeiro Brasil contra o falso Brasil dos militares, o Brasil do futebol arte, do carnaval popular e do samba suburbano, o Brasil, digamos, da frente ampla contra o fascismo, para fazer um paralelo com os dias de hoje, né? E principalmente o Brasil da mestiçagem, entendido aqui como certa capacidade antropofágica do povo brasileiro de deglutir a informação europeia e africana para criar uma civilização nova e original. Esse é o mito da MPB por excelência. Ou seja, é como se o substrato simbólico da MPB fosse um determinado conceito de nação e povo brasileiro que permitiu, ao longo das décadas de 60 e 70, unificar um conjunto heterogêneo de artistas em torno de um mesmo núcleo imaginário que alimentava também projetos políticos. Então, o MPB era desde Paulinho da Viola, Martim da Vila, até Chico Buarque, Caetano, Itamar Assunção e tal. Não se tratava apenas de uma visão de cultura, portanto, mas de uma visão de cultura que impulsionava modelos de atuação e organização política, com efeitos concretos na vida social. A cultura popular, que para essa tradição é absolutamente tudo, né? Preto, branco, mulato, pobre, rico, classe média, tudo, o Brasil inteiro, né? Fornecia uma espécie de imaginário utópico para muitos artistas e intelectuais da época, prefigurando um projeto de sociedade que o Brasil tinha o dever de realizar no plano social. É como se a cultura brasileira realizasse o melhor do Brasil. Que o Brasil político tinha que chegar lá. Bom, é precisamente esse núcleo imaginário que vai sofrer um abalo profundo a partir da década de 80 e 90 por uma série de razões de ordem social, econômica, tecnológica, cultural e política. E com a crise desse paradigma de representação nacional, a MPB vai deixar de funcionar como sistema que ajuda a confirmar que nós temos um projeto de país que diz respeito a todas as classes, raças e gêneros. E a partir dessa crise, vai se tornar cada vez mais complicado para um cara como Chico Buarque, por exemplo, assumir o ponto de vista das classes subalternas, dos negros e das mulheres em suas canções. O Chico Buarque, até pouco tempo atrás, era reconhecido como o principal, o artista da alma feminina. Uma ideia dessa foi absolutamente implodida, né? Porque a ideia de que todos nós fazemos parte de um mesmo projeto nacional entra em crise profunda e não encontra mais substância histórica. E, a meu ver, o lugar que percebe antes de todo mundo que esse projeto de nação havia entrado em crise, de modo a reconfigurar a própria ideia de Brasil, é a periferia. E isso muito antes de intelectuais e artistas consagrados tomarem consciência do que estava acontecendo. Isso porque a forma como o Estado brasileiro passa a atuar nas favelas e quebradas a partir do fortalecimento de modelos de gestão neoliberal no pós-ditadura se torna uma espécie de laboratório paradigmático do modo como a sociedade brasileira iria se organizar enquanto nação, a partir de um modelo baseado em princípios neoliberais de exclusão social, mecanismo de destruição de instituições públicas, gerenciamento da pobreza por meio dos termos sistêmico e encarceramento em massa da juventude negra, que anos depois culminaria no golpe contra Dilma e na vitória política da extrema-direita. O que entrava em cena naquele momento era a percepção de que eventos como o massacre do Carandiru, a chacina da Candelária do Vigário-Geral, haviam se tornado um modelo paradigmático de gestão do Estado, e que, portanto, os símbolos mais adequados para representar o projeto de identidade nacional não poderiam mais ser o samba, o futebol ou o carnaval, mas sim aqueles derivados das práticas de genocídio direcionadas contra uma população preta e pobre que cada vez mais se afirmava enquanto tal. A ideia de conciliação e encontro, privilegiada pela classe média branca da MPB, cedia espaço para uma percepção da realidade pautada na imagem do conflito e do revide. A própria ideia de nação, que nunca chegou a ser uma realidade no país, deixava de pautar, inclusive, o imaginário social, para sobreviver, quando muito, enquanto ideologia. E diante dessa percepção de que as promessas de desenvolvimento e a integração dos mais pobres ao campo da cidadania não eram mais historicamente viáveis,
o rap vai apostar suas fichas na possibilidade de construção de uma identidade a partir da ruptura da afirmação de uma comunidade negra que se desvincula do projeto de nação mestiça, tal como concebido até então. Um gênero, portanto, criado por negros, que reivindica uma tradição cultural negra por meio de um discurso de demarcação de fronteiras entre brancos, negros, ricos e pobres, que denuncia o aspecto de violência e dominação contido no modelo cordial de valorização da mestiçagem. É por isso que essa linhagem surge, em certa medida, desvinculada da tradição estética da MPB, se filiando esteticamente a certa linhagem do rap norte-americano, o mais engajado, do Public Enemy, da NWA e tal, e politicamente aos setores mais críticos do movimento negro brasileiro, que desde pelo menos meados da década de 70 assumia conteúdos cada vez mais internacionalizantes. Ambas as perspectivas adotavam uma visão crítica que apostava no fortalecimento da comunidade negra a partir do desenvolvimento de uma identidade pensada como resistência afrodiaspórica a projetos de vinculação nacional. Portanto, o que era possível reconhecer no rap nos anos 90, bem como em outros movimentos culturais de periferia, era a emergência de um novo modo de subjetivação, que no caso da música popular, implicava um novo modelo de linguagem, uma linguagem radicalmente nova, que ao se articular a um outro paradigma, tornava possível a enunciação de um ponto de vista que reconfiguraria por completo a maneira de se compreender e narrar a vida cultural do país. Ou seja, aquilo que para a MPB se colocava enquanto um problema, que é a crise do significante nacional, vai ser o ponto de partida do rap brasileiro. É essa perspectiva que permite ao rap reconhecer a existência de um elemento específico que, ao mesmo tempo, une as quebradas e as separa da comunidade nacional, que é justamente a condição negra de ser. Então, me parece que a grande força do rap nacional se deve principalmente a essa articulação entre uma perspectiva afrodiaspórica radical e a realidade periférica local, que funda um tipo particular de significante negro. A articulação entre uma forma original de pensamento, gestada dentro do movimento negro, com as demandas concretas dos jovens moradores de periferia na década de 90, em pleno contexto de ascensão do neoliberalismo e de crise do modelo nacional desenvolvimentista. Em termos mais práticos, tratou-se da criação de um elemento de ligação entre o discurso internacionalista do movimento negro e a realidade periférica local, que traz ganho para ambos os movimentos, né? Tanto o rap quanto o movimento negro. De modo que Malcolm X passasse a fazer sentido dentro da realidade periférica do país. E essa perspectiva é radicalmente distinta daquilo que se apresentava na vida cultural brasileira até então. Por isso que eu acho tão importante demarcar essas diferenças. Daí, rapidamente, com relação ao rap contemporâneo, né? Nesses 2 minutinhos, 3 minutinhos. Com relação à maneira como o rap contemporâneo lida com o legado dos pioneiros dos anos 90, eu diria que se trata de uma disputa em aberto, né? Ou seja, alguns artistas e algumas vertentes do movimento se aproximam mais daquela linha engajada dos anos 90, enquanto outros se afastam. Sei lá, o Diogo, o MC, do BK, o Dom L, por exemplo, seguem nessa linha do rap compromisso e tal. Mas me parece que a grande novidade é que essa vertente mais engajada deixou de ser exclusiva dentro do gênero. Então, se a gente pegar a lista dos artistas mais ouvidos atualmente dentro do rap, né, a maior parte segue uma linha não engajada, o que não significa que essa vertente seja hegemônica dentro do hip-hop, eu acho que ainda não. Mas, de todo modo, essa é uma mudança bem radical, pois até então o rap era o gênero mais politizado de toda a história da arte brasileira. Então, o trap, por exemplo, vai apostar numa vertente mais despolitizada, né? Apresentando símbolos mais ligeiros de ostentação e lemas como a favela venceu, pretos no topo e tal, e são um sucesso absoluto entre o público mais jovem. E aí existe todo um debate, dentro e fora do movimento, sobre os sentidos dessa mudança, né? Alguns vão defender que se trata de uma descaracterização alienada de um grupo de artistas que se rendeu ao mercado, cujo fundamento segue sendo racista, portanto é um grande problema, enquanto outros vão dizer que essas críticas geralmente partem de sujeitos brancos racistas que querem que o preto permaneça para sempre na base da pirâmide e que, por isso, não aguenta ver a imagem de jovens negros associados a símbolos de riqueza e poder. Preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra para que se explique como é que faz, né? Aquela velha história. Bom, a polêmica é longa, né? Não dá para entrar aqui, mas só para me posicionar, né? Para não falar que eu não tenho posição no debate.
eu queria trazer uma fala da Sueli Carneiro no podcast do Brau, em que ela diz que essa ideia de pretos no topo tem que ser observada, no mínimo, com muito cuidado. Quer dizer, ela é um pouco mais incisiva do que isso, mas basicamente é essa ideia. Tem que ser olhado com cuidado. Isso porque colocar alguns pretos no topo, enquanto o resto apodrece na base da pirâmide, é uma regra da sociedade brasileira desde a escravidão. Destacar alguns negros excepcionais para servir de exemplo meritocrático é uma estratégia racista que vem de longe. E daí a gente pode lembrar aqui de um exemplo recente do Antônio Risério e do Leandro Narlock na Folha de São Paulo, quando eles escrevem artigos lá para exaltar a figura da Sinhá Preta, para se colocar contra o mimimi de que o racismo é a principal instituição do Brasil e que, portanto, políticas como cotas raciais seriam uma bobagem, né? Então, o que a Sueli Carneiro defende, portanto, é que uma noção abstrata de representatividade, que elege alguns poucos representantes negros que se desvinculam de suas comunidades e abraçam para si a desigualdade de classe, nada mais é do que uma cooptação neoliberal da luta do povo negro, que transforma nossas pautas em mercadorias a serviço da branquitude. A ideia verdadeiramente radical nunca foi colocar pretos no topo, mas fazer desaparecer a diferença entre topo e base de uma vez por todas. É isso. Valeu. Muito obrigada, professora Carla. Foi muito gratificante te ouvir, assim, lavando nossa alma de alguma maneira também. Eu queria fazer um comentário rapidinho antes da próxima pergunta sobre a fala do professor, que é incrível tudo que você falou e também tudo o que você escreve, e essa coisa do rap, falando mais da geração pioneira como o mais radicalmente engajado, porque de fato ele salvou vidas, né? Foi um engajamento que teve o seu resultado na realidade. Uma coisa que você fala no artigo e em outras coisas, em outros momentos, muito, enfim, é uma coisa interessante de se pensar também. Sim, eu estou extremamente impactado pelas falas de hoje e a questão dessa imaginação radical de pensar-se, de construir a sua identidade a partir desse lugar da arte e percebendo como esses vários lugares, dessas várias artes que também se juntam e vão se multiplicando, são potentes. Eu estou impactado. Eu só quero agradecer, professor. Verdade, essa fala foi incrível. E acho que ela tem muito a ver também com a fala da primeira, a resposta à primeira questão de ambos os convidados, e acho que dá para a gente linkar também com a questão que a gente tem agora com o professor Eugênio, que é pensando especificamente nos últimos trabalhos, nas últimas décadas de trabalho que tem sido realizado junto ao Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e mais particularmente Coletivo Legítima Defesa, pensando que a gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa construção e a importância dessas mesclas de múltiplas linguagens artísticas propostas nos trabalhos. Porque quando a gente assiste uma peça, por exemplo, a Méfica ou o Cibreste Fosse Negro, a gente percebe que existe ali a poesia, o teatro, a arte, o grafite, a dança, a performance. E aí, como se dão essas construções dentro desse espetáculo, seja uma maneira mais orgânica, por se tratarem de produções essencialmente afropindorâmicas, que é uma característica, quando a gente para pensar no que o professor Acauã trouxe do samba, do rap, de outras linguagens, a gente percebe que também assim, é múltiplo. O samba vem dali do terreiro, que tinha dança, que tinha performance, que tinha tabaco, que tinham várias outras considerações. Então, pensar se essa arte negra, ela em si traz essa organicidade de usar múltiplas linguagens, trazendo até o que a colega falou de que essa história de separar é coisa de branco, que a gente concorda, e também pensar na ideia da retomada, que tem sido frequentemente trabalhada nos trabalhos, trazida nos trabalhos do Legítima Defesa, mas também de ruptura e insurreição, que são coisas que apareceram na mesa hoje, e quem já acompanha o trabalho desses coletivos de teatro negro percebe que já estão sendo trazidas já há muito tempo nas peças de teatro, nas intervenções, nas mesas de debate que são propostas e produzidas, e de que forma a gente pode entender e expressar essa ruptura, essa insurreição, essa retomada
em outros espaços, aqui dentro da USP, por exemplo, para além do nosso quilombo, com as provocações que a arte traz para a gente? Uau, a pergunta é incrível. Eu vou tentar ver se eu consigo responder ela tão dignamente quanto as questões que ela levanta. Eu vou ficar com a câmera fechada para tentar que o áudio fique melhor. E aí vocês me dão um toque se o áudio... Eu estou conseguindo ver vocês, estou ouvindo vocês super bem, então vocês me dão um toque se o áudio está indo bem. Então vai ficar meio podcast, entendeu? Nessa história. Imaginem como eu estou, né? Rola assim. A primeira questão é o seguinte, eu estava ouvindo o Cauã falar e lembrando, por exemplo, a primeira vez que eu fui na São Bento na minha vida, né? Eu sou, só rapidamente assim, eu sou nascido em Recife, e eu sou um jovem migrante que eu me considero um migrante clássico nesse sentido, porque eu nasci numa cidade, fui para outra, depois voltei, depois fui para outra, depois voltei para a cidade de novo. Então, assim, eu nasço em Recife em 68, vou para Natal em 71, aí venho para São Paulo, depois volto para Natal, depois venho para São Paulo de novo. E a primeira vez que eu vou para o centro de São Paulo, na segunda vez que eu venho para São Paulo, que aí eu já estou com 14, 15 anos, é para ver a passeata das diretas. E a segunda vez que eu vou para o centro de São Paulo é para ver a São Bento. Então, para mim, a São Bento é um momento de insurreição absurda, né? A Estação São Bento, no início dos anos 80 e 85, quando João do Break, quando sai das grandes galerias e vai para lá, onde tem que negociar com toda aquela ocupação punk, quando era uma São Paulo negra, mas não só uma São Paulo negra, porque era uma São Paulo negra afropolitana, cosmopolita, revolucionária, onde muita coisa se encontrava e onde quem literalmente não dançava segurava a criança, quem não dançava segurava a criança. Então você tinha a batalha dos b-boys, você tinha a batalha de DJ, você tinha a batalha de MC, então todo mundo tinha que dançar. Grafiteiro tinha que dançar, b-boy tinha que dançar, obviamente, big girl também, DJ e MC também. Ou seja, essa ideia de confluência é uma ideia mãe da parada toda. Só para a gente pensar, vamos pensar assim, eu vou pensar assim, numa companhia de teatro do início do século XX, que é o Teatro Negro de Revista. O Teatro Negro de Revista, o diretor musical do Teatro Negro de Revista era o Pixinguinha. Então você podia falar assim, ó, na minha peça, o meu diretor musical é o Pixinguinha, na sua peça, não é na banda dele, na sua peça, o diretor musical era o Pixinguinha. Então imagina como é que é essa parada. Você pode imaginar, assim, que você fala, no meu grupo de teatro, a minha atriz é a Ruth Cardoso, desculpa, a Ruth de Souza, você tem o Abdias, você tem a Léa Garcia, e todo mundo está sentado lá. Não, mas aí a gente também constrói uma lei, a gente consegue influenciar o Congresso Nacional, a gente também faz uma eleição para a boneca de piche, a gente também faz um primeiro convocação de arte negra, né? Tem um Cristo negro. Ou seja, tudo isso, e era um grupo de teatro. Era um grupo de teatro. Na real, o teatro. E assim, Teatro Experimental do Negro. Então tem um artigo brilhante do Abdias, 2005 ou 2004, quando ele vai falar por que ele usa o procedimento do distanciamento épico do Brecht. Por que aquilo era importante para ele naquele momento histórico? Porque ele fala, eu tenho que descortinar todo o acordo, e o acordo não está só no palco, o acordo está no palco e está na plateia. O lastro do racismo ordenado sobre a representação está no palco e na plateia. Então, eu preciso de um procedimento que me possibilite revelar e destituir esse acordo tácito, onde a nação não estava representada nem no palco, nem na plateia. Só para a gente entender, né, essa dimensão, em 1962, quando o Nelson Rodrigues escreve O Anjo Negro para o Abdias é impossibilitado de performar a peça que foi escrita para ele. E o Zerbin se coloca um ator branco pintado de preto. E isso é 1962. Entendeu? Então, o que eu acho dessa confluência, dessas múltiplas linguagens, ela é uma resposta, e uma resposta extremamente habilidosa, à ideia de universalismo essencialista branco. E eu explico por quê. Porque aquilo que é muito senso comum,
aquilo que está muito dado, que é muito fácil de entender, é excludente, é racista, é civilizatório, é extermínio, entendeu? É isso. Porque isso tá na cadeira do teatro, isso está no tijolo que fez o prédio. Se o racismo é estrutural, ele não estruturou os prédios? Ele só estruturou as relações? Ele estruturou tudo, entendeu? Então, se a base é isso está impregnado em todas as leituras, e você não pode ter uma única camada. Então, é muito absurdo a ideia de que você vá, eu entendo assim, numa peça de teatro e aquele intérprete organize o mundo inteiro para você através da voz dele. Que você não confronte ele com nada. Isso daí é uma ideia de protagonismo. E aí, o protagonismo ele é sistêmico. Não existe protagonismo sem antagonismo, e não existe antagonismo e protagonismo sem coadjuvância. Ou seja, subalternidade eterna, porque essas estruturas não são intercambiáveis. Isso não tem nada a ver com nós por nós. Isso você pode colocar dentro de uma estrutura que é assim, você tem uma pessoa negra, 100 pessoas brancas, aí você reivindica o seu protagonismo negro diante da história. Mas se você tem 50 pessoas negras, quem que vai ser o protagonista? Quais os outros 49 vão ter que ser eternamente subalternos? E qual que vai fazer o papel do negro limitado, ou da negra limitada, ou daquele que é o traidor da raça? Entendeu? Então esse sistema está furado. E esse sistema só existe porque ele necessariamente é tributário do projeto branco de dominação do mundo. E não dá para esquecer que o teatro foi como projeto de construção de nação. O Robespierre escreve do direito do ator. Para a Revolução é preciso ter o ator. O ator é o porta-voz da Revolução Francesa. Então, você acha realmente que o drama burguês do final do século XVIII, início do século XIX, você vai poder adaptar eles literalmente para você, e você não vai cobrar nada, eles não vão te cobrar nada pela mandinga? É só politizar o discurso? Imagina, o sistema volta como um chicote nas suas costas. Porque ele foi feito para constituir a supremacia branca. Ele é instituído. Tem um trecho tão bacana de um texto do Brecht, dos estudos lá, eu esqueci sobre o efeito de distanciamento na arte chinesa. E aí ele vai escrevendo lá um monte de coisa e tal, e ele fala assim, olha, um homem negro ama como um homem branco. Então, ele ama. Mas se você quiser representar ele dentro de uma lógica do drama burguês, ele tem que ser lido como um homem branco. Ou seja, você precisa demonstrar que ele ama igual a um homem branco. Senão ele não será lido. Porque, na verdade, todo mundo ama. Entendeu? E é único. Então, como é que você faz? O sistema da representação, ele estabelece esse código. Por isso que é necessário, no meu entender, que você confronte isso com camadas de experiência, onde a música seja texto. Entendeu? Então, quando eu falo dramaturgia sonora, isso é mais velho que andar para trás, como diria minha avó. É mais velho que andar para trás, porque é verdade. Ou você acha o quê? Que o fato do Parker, quando o Parker e o Dizzy, quando inventam um bebop, aquele fraseado com aquelas harmonias dissonantes, o que um está dizendo na melodia não é exatamente a mesma coisa que o outro está dizendo na harmonia. E pensando naquela simbologia clássica, a harmonia é o povo. A harmonia são várias vozes juntas, e ele prefere a dissonância. Ou seja, como diz o Acauman, é a contradição, aquilo que não está conformado, é aquilo que não se acomoda, porque a harmonia consonante, ela acomoda, ela não gera movimento. Então, a grande música popular negra, claro, como o samba, mas estou falando assim, em termos até de exportação, que é o jazz, ele é fundado em cima da dissonância. Ele é fundado em cima da dissonância. E ele é fundado em cima de uma habilidade de o quê? De improvisar sobre o tema. Improvisar sobre o tema. Eu tenho um tema e eu improviso. Só que aí que está. É mandinga também, porque eu vou criando maneiras diferentes e eu vou movimentando essa harmonia para que ela atinja em outros lugares. É como o Zósimo Bubu dançando Coltrane, na performance dele de 1973, entendeu? E ele sorrindo, lindo, exuberante, maravilhoso, dançando no Coltrane, entendeu? E quando perguntaram para o Coltrane por que ele
por que ele vai fazer o Love Supreme e aquelas, né? Porque Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, querido. Então, por que eu vou ficar num modo só de harmonia? Não faz sentido. Não faz sentido. E isso, ele não é que ele é essencialmente negro, mas ele é fundamentalmente a experiência da diáspora negra, porque é o pensamento negro encontrando o mundo. Isso está presente em vários momentos. De novo, vou voltar ao Pixinguinha, entendeu? A ida para o Pixinguinha em 1921, quando ele chega na França, ele vai se deparar com aquela diáspora negra africana centrada em Paris, e ele vai chegar uma pleiade de coisas. Ele não vai só lá para aprender, ele vai para trocar a parada. E quando ele volta com outros batutas, ele modifica a forma do que se chama, do que então embrionariamente se chamava de música brasileira. Porque tem uma coisa dessa história dessa sigla MPB que a gente tem que entender. Eu pelo menos coloco isso como um ponto de partida para poder analisar, porque ela foi uma sigla inventada, porque precisava ser moderna. Então, tem um disco da Flora Purim que chama MMPB, Moderna Música Popular Brasileira, porque precisava criar um paradigma com o que veio antes. Então cai o primeiro M e fica a música popular brasileira. E a música popular brasileira, no primeiro momento, ela tende, como diz o Acauã, a tentar acomodar a estrutura social e política de um projeto de Brasil fundado na mestiçagem joia. Só que ela ainda tinha a ambição de dizer que ela era a música popular produzida no Brasil. Depois de um determinado momento, ela tira isso de... Ela não é a música popular produzida no Brasil, ela é um gênero musical. Então, quando eu falo MPB, quando eu uso a história do MPB, para mim é sempre no sentido do confronto seguinte. Não, se você quiser falar de MPB, sim. Aí, para mim, Sepultura, Racionais, entendeu? O tipo Faces do Subúrbio, o Faces da Morte e todo o rock, tipo o punk rock negro da década de 70 também é música popular. Toda a música popular produzida no Brasil. Aí a gente pode jogar. Mas um gênero musical, ele é um projeto de nação. E aí eu concordo mesmo, o rap veio, e aí sim, eu não digo que a geração dos fundadores, né, porque eu gosto muito dessa história, né, para mim é muito importante isso. Eu acho muito fundamental a gente entender que o rap ele foi se modificando e trazendo suas contradições e suas camadas. E ele chega nos anos 90 com uma proposta de mundo, mas no início dos anos 80, no meio dos anos 80, ele tá um leque todo aberto. Você tem N de Naldinho, Taíde DJ1, você tem Metralhas, você tem uma série de coisas que estavam acontecendo e que depois eu acho que vai se afunilando, e aí eu acho mesmo que Sobrevivendo no Inferno é um marco, mas antes dele, eu acho que, para mim, o que risca o chão mesmo é essa percepção mesmo que acontece no Raio-X do Brasil, né? Que, para mim, é onde se risca o chão. Fudidamente voltando, Racionais, usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país, entendeu? Você está entrando no mundo da informação, conhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio-X do Brasil. Seja bem-vindo. Eu acho que isso aí é um tratado. Eu uso isso daí tipo como um tratado. É um tratado para mim, entendeu? E acho que todas essas linguagens, elas aí sim, aí me colocando como intérprete, elas são muito tributárias de um projeto afrodiaspórico de mundos. O afrofuturismo é isso. A ideia de afrotopia do Felwine Saar passa por isso. Quando Machile Mbembe fala da ideia e a Thaís Salis fala de um afropolitanismo, eles estão falando sobre isso. Ou seja, são muitas camadas para poder entender uma única história, né? E a ideia de história única é a história colonial. Então, para mim, essa ideia de um lugar único, onde eu entre por uma única porta para poder entender, para mim, ela é muito tributária do colonialismo. Então, para mim, a ideia de múltiplas linguagens, elas são camadas. Eu preciso entender a obra de arte como camadas. E, nesse sentido, a ideia da performatividade negra no palco, em loco, né? Porque eu acho que às vezes talvez isso no fonograma ficasse muito difícil, né? O cinema
que é um outro campo onde isso é muito possível, durante muito tempo ele é domesticado por uma estética que ela é muito tributária do cinema clássico norte-americano, ela vai ter que ter os seus confrontos, mas mesmo assim tem as suas rupturas, a abolição dos Osmo Bubu, ou mesmo se você analisar não só as produções dos diretores, mas, por exemplo, a presença do Antônio Pitanga em determinados filmes, por exemplo, como a cena dele do Jardim de Guerra, do Neville de Almeida, ou A Grande Cidade, do Cacá Diegues, enfim, mesmo dentro desse cânone que é o cinema novo, você tem alguns elementos de ruptura negra, porque é necessário entender que essa potência foi colocada o tempo todo. Então, isso eu acredito que é uma estratégia de quebrar a lógica colonial do senso comum, da mesmice, e por isso que eu sou muito crítico a você utilizar como, que eu acho que é análogo, pretos no topo, e o protagonismo negro, para mim tem uma analogia nisso, entendeu? Porque é todos por todos. É uma ocupação negra de todos os espaços, entendeu? E nesse sentido, o campo da representação, eu acho que é um campo necessário para se olhar com muito carinho e cuidado, e tentar pensar nisso como uma dimensão poética da existência, né? Então, é por isso que eu acho que a ideia das múltiplas linguagens acabam sendo consonantes com essa ideia dessa arte negra transformadora, e com um forte lastro nessa ideia de insurreição. E só para falar, eu acho que existem também acordos, e o conceito de retomada é um acordo, né? O conceito de retomada, ele vem da ideia dos tupinambás e dos tupinambás da Serra do Padeiro. E quando Babau fala isso, né, o cacique Babau, ele fala assim, quando você retoma um território, você não retoma só o território, você retoma o território, você retoma o tempo, você retoma a ancestralidade, você retoma a sua vida. Então, a ideia de retomada é uma ideia também de acordos e possibilidades que Palmares também só foi fundamentado por esses acordos que duraram muito tempo entre os povos originários e a população negra, entendeu? Isso é concreto, ele não é fabular. Ele é concreto, e esse acordo e essas alianças se atualizam de tempos em tempos. Ela pode ter vários nomes, mas essa ideia é a ideia de... Por isso que a gente está falando de confluência na retomada. É preciso que a gente consiga contar também uma história onde a gente rompa com a ideia de que existe um elemento branco mediador em tudo. Já basta a língua, para mim já basta a língua, já basta eu ter que explicar isso tudo em português. Se eu pudesse falar ao mesmo tempo em todas as línguas, seria, mas eu já estou usando esse daí, para mim já basta. Então, assim, essa ideia de tirar essa ideia de que para todas as relações que aconteceram nesse país, seja para o bem ou para o mal, o elemento branco foi sempre um elemento mediador. Ele não foi o elemento mediador, teve ligações diretas. Tem estruturas diretas que acordaram e fundamentaram esse país, né? Desde a caboclaria, enfim, são inúmeros exemplos, mas que esses exemplos se atualizam. E existe uma população, hoje, nos grandes centros urbanos, de jovens indígenas em territórios que são majoritariamente negros, em retomada, procurando essa ideia de confluência. Como que a gente pode criar um outro acordo de convivência que não seja mediado pela democracia racial, pelo conceito de mestiçagem, pelo conceito do Brasil fora exportação, do Brasil joia. Então, nesse sentido, eu acho que o conceito de confluência, tal qual o Nego Bispo fala, né, a ideia de retomada, como os tupinambás de Olivença colocam, e a ideia dessa presença negra no mundo, eles são elementos fundamentais para uma narrativa que se pretende pensar uma outra maneira de existir. E é claro que, obviamente, eu acho que isso é uma parte, tá? Eu não acho que isso é absoluto. Esse é o jeito que eu acho que tem que fazer, entendeu? Para mim é mosaico. Eu sou um pedaço, tem um monte de outros pedaços que podem colocar, entendeu? Mas só para dizer isso, porque não fica, é assim, não é assim, é assim também, mas... né? Esse é o jeito que eu penso nisso, é o jeito que eu discoteco o mundo, entendeu? Nessa parada. E é isso, obrigado aí pelo espaço. Eu não sei se eu me empolguei e perdi aqui a cronometragem do tempo, mas eu espero que não tenha passado muito.
Não precisa se desculpar, professora. A gente agradece, inclusive, por todas as considerações. Acho que a gente está aqui na sala, nós 3 mediadores, e mais outros 3 colegas que estão aqui também. Estamos todos profundamente impactados com as falas que foram trazidas hoje nessa mesa, e a gente entender que, assim, essa experiência negra da diáspora e pensar essa arte enquanto exercício de imaginação radical que cria novos imaginários e dá energia para a gente agir politicamente e ocupar novos mundos. Assim como hoje a gente está aqui ocupando a USP, uma equipe negra de muitos pesquisadores que a gente já comentou várias vezes, de origens distintas, mas em nenhum momento das nossas vidas a gente pensou em ousar ocupar o espaço que a gente ocupa hoje, não só por a gente estar junto da nossa grande ídola, com quem a gente teve muitas brigas com professores aqui dentro, para dizer que escrevência era metodologia, e aí ela chegou para fazer coro com a gente, finalmente, a gente tem mais alguém para dizer isso, mas também porque é isso, as nossas opções de construção, elas são lapidadas. A gente não se vê em espaços como esse, assim como a gente não se vê em outros espaços. Mas a gente se vê nos espaços de cultura, de arte, e é por onde a gente vai aprendendo construções políticas, né, no samba, no pagode, no slam, no rap, nas batalhas de rima. E aí a gente vai aprendendo o que é política, o que é lugar social, quem a gente é de fato, da onde a gente vem, o que os nossos corpos carregam. E aí a gente chega num espaço como esse, onde a gente quer, de fato, levantar e dizer quem nós somos. E a gente está aqui junto nesse quilombo, que Conceição nos deu a honra de adentrar, e podendo somar ainda mais gente nesse quilombo, para a gente poder olhar para a professora Cauã, para a Eugênia e dizer, é nós por nós, sim. É isso que é nós por nós. É sentir que a gente está numa mesa onde o tempo inteiro a gente está se arrepiando dentro dessa sala. A gente olha um para os outros aqui com lágrimas nos olhos. Porque dentro desse espaço da USP, poucas vezes a gente... Não, mentira, a gente nunca sentiu isso. Só poucas vezes a gente sentiu. Mas não, de fato, a gente está sentindo isso agora. E aí a ideia é que a gente possa abrir a porta por onde a gente entrou e quebrar a parede para que mais gente possa sentir também. Porque chega da síndrome de estrela d'alva, onde só uma única estrela vai brilhar solitária no céu. A gente quer, de fato, cada um aqui se auto-representar e trazer quem a gente sabe que vai trocar essa ideia com a gente e agregar muito, somar muito nas nossas construções. Então, a gente só quer agradecer muito, muito de verdade, do fundo de cada um dos nossos corações, por todas essas palavras que foram trazidas e pedir para vocês, apontando todas essas contradições que vocês já trouxeram, mas pensando que cada um de nós é a contradição em si, por ter chegado até onde a gente chegou, e por desejar que outros cheguem mais ainda, porque a gente é o sonho dos nossos antepassados, mas a gente também é o ancestral de quem vai vir depois da gente. Então, pensando nesse caminho da continuidade, nesse tempo não linear, a gente queria ouvir de vocês as considerações finais, 10 minutos para cada um, por favor. 5 minutos, desculpa. 5 minutos. 5 até 10, mas assim, 5. Eu posso começar? Na verdade, nem 5 minutos. Eu queria só agradecer. Eu fico muito emocionado de ver vocês aí. Para usar a expressão do Martim, eu que sou mais avançadinho na idade também, passei aí pela USP há um tempo já, né? Entrei em 2000 na graduação e tal, e aí não tinha, essa ideia de nós por nós não existia, não tinha, a gente tinha no curso de letras, acho que eram 4 negros, que a gente ficava ali se protegendo, tirando uma onda, aquela onda de
de quebrada, né? Pô, cuidado, vão caçar a gente aqui na USP e tal. E daí ver, assim, acontecer um evento como esse e ter à frente uma figura da grandeza da Conceição dentro da Universidade de São Paulo, assim, uma coisa emocionante. Em relação a tudo aquilo que eu vivi e tal, eu lembro que as cotas na Universidade de São Paulo parecia, quando se falava em cotas, parecia que era o fim do mundo, né? Falei, meu Deus, inclusive pessoas que hoje, não vou citar nome, mas acho que todo mundo sabe, né? Pessoas que hoje defendem, na época, se não manifesta o contrário, né? Hoje aparece com bandeira, né? Fala, não, as cotas são importantes. Agora que já conquistou, ficou fácil defender bandeira, né? Mas na época, quando a gente estava falando que era importante, que era a gente, o movimento negro, falando que era importante, não, veja bem, vai cair a qualidade, né? Vai rebaixar o nível, como se, né? Enfim, a intelectualidade branca brasileira fosse assim. Ela se tem em alta conta, né? Altíssima conta, mas todos nós sabemos que não é lá essas coisas. E daí, ver hoje um evento como esse, nessa semana, e ver vocês, olhar para vocês, assim, vocês aqui do meu lado esquerdo, KJ, Júlia, Viviane, mais um pessoal que está escondidinho aí, que eu não estou vendo. Desse lado aqui a Conceição, a Ludmila, o Martim. Para mim é muito emocionante, assim, é muito bonito. E como já estou na cidade mais avançadinha, é muito bonito ver o movimento político que tornou isso possível, né? A Conceição está aqui, vocês estão aí porque a Conceição está aqui, né? Porque por tudo aquilo que ela fez e passando por essa continuidade, então ver isso na USP é uma coisa que me emociona bastante, fico muito feliz. É um começo de luta, né? Vocês sabem melhor do que eu que é um começo, mas ao mesmo tempo é um começo que traz o peso o peso dos nossos avós, dos nossos ancestrais, de tudo que tanta gente lutou para que as coisas chegassem aqui e daqui é para, enfim, daqui é para o futuro e daqui é para avançar ainda mais. Então, muito obrigado mesmo por permitir que eu partilhasse com vocês desse momento. Eu estou muitíssimo feliz mesmo. Valeu. Eu também queria muito agradecer, dizer que foi muito emocionante e para mim sempre com um dado de luta, porque é muito engraçado, né? Você vem aqui, eu vim aqui ontem, testei o bagulho, tô no mesmo lugar e tal, não sei, deu tudo certo, fiz teste, não sei o que lá. E aí, na hora de funcionar, a coisa não funciona exatamente como previsto, e você tem que lidar com a situação. E eu acho que isso que é um aprendizado profundamente afrodiaspórico. Como a gente lida com a situação, sem criar a ideia de uma idealização de um mundo, que isso é outro projeto colonial, um mundo ideal, onde tudo aconteça de maneira idealmente, onde um universalismo absurdo se coloque, onde o racionalismo absurdo se coloque. Isso é simplesmente o projeto colonial colocado na sua forma intelectual. Então, para mim, é a vida que se transforma em mais vida todo dia mesmo. Eu estou falando isso mesmo sem demagogia. É você concretamente lutar com as armas que você tem no dia que você tem. Só que essas armas também elas podem construir mundos para que outras pessoas possam lutar com outras armas. Para mim, quando eu conheci, assim, quando eu me deparei com a obra do Malcolm, eu ficava sempre me colocando uma coisa assim: se eu tiver que lutar com as mesmas armas que o Malcolm lutou, alguma coisa deu muito errado. Porque ele lutou para que eu lutasse com outras armas. Então, isso é um dever de casa geracional. Então, para mim, eu tenho uma missão e não vou parar, entendeu? Essa é a ideia. Porque se outras pessoas não tivessem parado, a gente não estava podendo fazer o que a gente está fazendo hoje, que é podendo celebrar um ancestral em vida, que é a Conceição, num espaço como a USP, é só para lembrar, né? O Cauã sabe, vocês também sabem, tipo, o primeiro antropólogo contratado do Departamento de Antropologia da USP aconteceu o ano passado. Em, sei lá, 100 anos da instituição, nunca teve um antropólogo negro contratado pela USP, que é o Guilherme. E aí é até absurdo, eu sei o nome do cara, o cara foi na peça, você sabe quem é. Isso é muito absurdo, entendeu?
Porque mostra o que é de verdade, uma sociedade apartada. Tipo assim, uma sociedade apartada. Então, isso aqui é muito, 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 muito grande nesse sentido. E aí eu agradeço mesmo, que não é um privilégio, mas é uma honraria do tempo eu poder viver isso e olhar para isso e poder tentar articular né, o que eu penso sobre o mundo a partir das convicções e das posturas e também das minhas idiosincrasias a partir do tempo que me tocou viver. Então, é só para agradecer mesmo, dizer que mais do que a luta continue, eu gosto muito disso, quem viu a América sabe disso, eu amo essa frase do Machel, porque ele fala assim, a luta continua, não é a luta continua, é contra o quê? A pergunta é contra o quê? Que a luta continua é um fato, agora é contra o quê que a luta continua? Porque não é a luta, não é um fim em si mesmo. Você tem que saber responder essa pergunta, a luta continua e contra o quê? Aí o Machel vai lá e diz que ele continua para ele. Eu tenho que responder essa pergunta para mim. Vocês, a geração subsequente, tem que responder essa pergunta também. Mas estamos todos interconectados, né? Porque também uma das coisas que eu, graças a Deus, que essa presença negra no mundo me deu é a ideia de que a gente não precisa ser escravo desse tempo linear, né? Onde o passado e o presente e o futuro colonial estão sempre colocados de uma maneira muito ordenadinha, né? E que, no fundo, só serve para contar as histórias deles. Aí, só para terminar com um caos, só para dar uma animadinha com o caos. Estava conversando com, né, aquelas discussões, e aí começa assim, a crise do drama, a crise do drama, a crise do drama, porque a crise do drama, a crise do drama. Aí o Marcial, que é moçambicano, falou assim, crise do drama? Que crise do drama? Quantas histórias de Moçambique vocês sabem? Quantas histórias vocês ouviram? Nenhum, e a gente nem começou a contar, já está em crise. Não, a crise agora, claro, vocês estão contando a mesma história durante 200 anos, realmente, em algum momento, vai bater a crise. Porque a mesma história, 200 anos contando a mesma história, entendeu? Aí, realmente, talvez fique um pouco mais complicado. Mas, pô, eu nem comecei a contar a minha história, já estou em crise. Não, a crise é de vocês, entendeu? Então, a gente tem que entender. Não dá para comprar a crise deles, entendeu? Essa crise não é nossa, entendeu? Tem um monte de história para contar, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de presenças e possibilidades de contar as nossas histórias a partir das nossas perspectivas. Então, a gente não tem que alimentar crise nenhuma, porque essa crise é deles. Porque, realmente, esse mundo onde o binário e o fixo eram a base de tudo, ele morreu faz muito tempo. E a gente está vivendo só os fantasmas dele. E são fantasmas que cobram tributos. Então, a gente só não tem que pagar os tributos para os fantasmas e deixar que eles cobrem os tributos de quem alimenta. A gente tem que seguir e tocar o barco com toda a nossa turma. Então, é isso. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado aqui. Obrigado demais mesmo, assim. Nossa, muito obrigada, Cauã, Eugênio, a gente arrepiando aqui. Tem gente que chorou, não vou falar quem, mas a gente quer agradecer, primeiramente, a vocês, palestrantes, a Cauã Oliveira, a professora Cauã e o professor Eugênio. A gente também quer agradecer aos pesquisadores, ao grupo de escrevivência aqui, aos mestrandos, à pós-graduanda Kalila, por todo o apoio dessa organização do evento e, enfim, por todo esse acolhimento também, essa força que a gente tem construído juntos. Agradecer a organização e a viabilização do evento, primeiramente a nossa chefa, Conceição Evaristo, a nossa outra chefa, Ludmila Liz, também a coordenação da cátedra, ao Martin Grossman, muito obrigada, a coordenação executiva, Liliana Souza, e a equipe de suporte técnico e audiovisual que ajudou a gente hoje e tem ajudado sempre. A gente quer agradecer ao público aqui do Zoom e ao público que está nos assistindo no YouTube pela audiência, enfim, por nos acompanhar aqui nessa conversa. Agradecer aos intérpretes de Libras também, do suporte, por poder viabilizar essa conversa para todo mundo, para todos. E também mencionar que amanhã a gente vai continuar com esse ciclo de palestras, com a mesa 3 e com a mesa 4. A mesa 3 às 10 ao meio-dia, que se chama, você tem aí, eu esqueci o nome completo da mesa. Só um minutinho que a gente vai falar o nome da mesa certinho. Que se chama Epistemicídios e Encarceramentos,
que vai ser mediada pelo nosso colega Georgton Silva e pela Carla Maria, e a mesa 4, às 3 horas, das 3 às 5, que chama Notas de uma Sociedade Afrodiaspórica Forjando Epistemologia. Exatamente, que vai ser mediada pela Bruna e pela Renata. Ok? Muito obrigada. E agora, para terminar a mesa também com as palavras de Conceição, vou ler um trechinho bem curtinho, que está dentro do conto Sabelo, que é parte do livro Histórias de Leves Enganos e Parecências. Vozes múltiplas e diversas me ajudam a ampliar, a aprofundar o sentido da história. Há ainda vazios, eu sei. Volto ao meu princípio para recontar sobre as águas. Muito obrigada, gente. Afinal, como as águas, a gente também flui, se transforma e continua a se construir sempre, buscando novas alternativas e ritmos. Agora, a gente passa a palavra Para a professora Conceição Evaristo. Para mim, vocês já tinham terminado de maneira que eu não precisava falar nada, porque essa imagem das águas, né? A água tem a ver com a memória e tem a ver também com a continuidade, né? E a imagem da água me seduz muito como filha de Oxum. Mas eu renovo os meus agradecimentos aos palestrantes, à coordenação da cátedra, a todos vocês. E aí, imagine, né? O Márcio diz que ele tem uma idade avançadinha, foi avançadinha que ele falou, né? Avançadinha. Se ele tem uma idade avançadinha, eu tenho uma idade avançadona. E, para mim, é muito gratificante sentir que a minha vida valeu e vale. Porque eu estou lidando aqui, fora o Marte e talvez a Liliana, falei errado de novo, meu Deus do céu, Liliana, eu estou lidando aqui com 3 gerações, né? Porque eu tenho geração que podem ser meus filhos, os palestrantes podem ser meus filhos, alguém se pronunciou aí com 50 anos, 50 e pouco. Foi Eugênio, eu estou com 76, então eu posso ser mãe de Eugênio. 76 só daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias, mas já conta 76, né? Então, eu lido com uma geração de filhos e lido com uma geração de netos. Bisneto, eu acho que ainda não, mas está quase. Eu tenho a impressão que alguma de vocês, se eu tivesse parido bem precocemente, se eu tivesse tido uma gravidez precoce, talvez eu já poderia ser bisavó. Não, o Tinho falou, eu. Quem? O Tinho falou? Que Tinho metido! Também não era para tornar isso público, não, Tinho. Eu, hein? Assim, para todo mundo ver, o Brasil inteiro, a USP inteira ver. Então, o Tim aí já se pronunciou como meu bisneto. Ele vai ver quando ele se encontrar pessoalmente. Ele já se pronunciou como meu bisneto. Então, eu bendigo a vida, né? E vou para um cumprimento africano, né? Quando você deseja vida longa para as pessoas. Então, eu acho que várias pessoas me desejaram vida longa. De repente, até os meus ancestrais, para eu poder ter essa felicidade, né? De ter filhos, netos, bisnetos, dando continuidade a um caminho que eu aprendi com Abdias Nascimento, que eu aprendi com Lélia, que eu aprendi com Beatriz Nascimento, que eu aprendo com Sueli Carneiro, que é uma mulher da minha geração também. Então, esse dinamismo nosso, ele encaixa justamente nesse tempo espiralar que Leda Martins fala, né?
esse tempo dinâmico que não se fecha e que está em constante movimento. Então, pela potência do movimento de todas, de todos vocês, eu registro mais uma vez os meus agradecimentos.